Muito bom dia a todos e todas que estão presentes na sala e a tantos e tantas quanto nos escutam e acompanham via web. Um cumprimento a todos os senhores representantes das câmaras municipais que foram convidados para esta audição e o meu agradecimento naturalmente pela sua presença. Não sei exatamente, temos aqui uma informação que vários dos representantes das diferentes câmaras que estavam convidadas para fazer parte desta audição estão presentes. Eu passo a perguntar, que será mais fácil desta forma, penso eu, se acusam a presença ou não, por exemplo, da Câmara Municipal de Louros. Está alguém a representar a Câmara Municipal de Louros? Pergunto. Temos aqui a indicação que seria o Dr. Paulo Rui Amado, vereador. Não ouço retorno. Da Câmara Municipal de Odmira, tínhamos a informação que era o Sr. Presidente da Câmara. Também não ouço nada de confirmação. Câmara Municipal de Odivelas, o arquiteto António Sousa, diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico. Sim, estou presente. Está presente? Muito bom dia. Muito bom dia e muito obrigado pela presença. Da Câmara Municipal de Sesimbra, Pode ser. doutora Felícia Costa, vice-presidente. Responda. Estamos presentes, sim. Está presente, muito obrigado. Estamos presentes. Câmara Municipal de Sintra, Sim, estamos presentes também. Ana Isabel Duarte, vereadora, sim. Não está agora neste momento, mas teve que sair, mas já regressa novamente. Pronto, mas está muito bem, presente, sim. muito bem, muito obrigado. Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Estou presente. Presente. Sim, Ricardo Ramalho. Ricardo Ramalho, chefe de Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território, certo? Correto, sim. Muito bem. Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Nós vamos iniciar esta audição. É evidente que a cada momento cada um dos senhores representantes de cada uma das câmaras municipais que foram convidadas poderá entrar em linha e depois dará conta da sua presença. Creio que têm conhecimento da grelha de tempos que está definida para esta audição, que é a seguinte: inicialmente a apresentação do requerimento pelo grupo parlamentar que fez essa mesma apresentação, neste caso o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que tem 2 minutos para fazer a apresentação do requerimento. Seguir-se-á uma intervenção inicial das entidades requeridas, representadas aqui pelos senhores e as senhoras que há pouco acabámos de falar, com um tempo de 5 minutos para fazer essa intervenção inicial. E depois entramos numa ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Em cada grupo parlamentar terá 3 minutos para colocar as suas questões e, da mesma forma, cada representante das câmaras municipais terá também 3 minutos para responder às questões que vão ser colocadas. Creio que é do conhecimento de todos, por isso estamos em condições de iniciar e, nesse sentido, passo a palavra para fazer a apresentação do requerimento sobre as áreas urbanas de génese ilegal, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer aos senhores e senhoras presidentes que aceitaram a audição sobre este tema, sobre as áreas urbanas de génese ilegal. É um problema que conhecerão com certeza melhor que nós. Estão já há muito tempo envolvidos e envolvidas na necessidade de fazer a conversão destas áreas urbanas, e esta audição tem relação não só com uma solicitação até da própria Câmara Municipal de Sesimbra, mas também com a identificação de que, de facto, a legislação terminará a sua vigência agora no final deste mês em que estamos. Temos também um relatório da Direção-Geral do Território que nos alerta para o facto de muitas das áreas estarem ainda em processo de reconversão, aquelas que têm já um título, mas também muitas delas não foram sequer ainda reconhecidas e não existe qualquer processo e pode nem sequer vir a existir
sendo que existe um estudo relativamente à área metropolitana de Lisboa, que é onde existe maior incidência, embora exista um pouco por todo o país, que dá conta que cerca de 12,4% destas situações, das situações identificadas pelo estudo de reconversão, não pelo estudo da Direção-Geral do Território, não se encaixam no quadro legal. As questões que nós gostávamos de colocar, e mais uma vez, esta situação não é a primeira vez que é discutida na Assembleia da República, já existiram grupos de trabalho que analisaram esta legislação nas diferentes alterações que ela teve, mas parece-nos importante discutir novamente, uma vez que ela está em processo de fim de vigência e é necessário dar resposta a estas situações. Nós sabemos que existem problemas concretos no território e o relatório dá-nos conta delas, mas gostávamos de ouvir por parte dos senhores presidentes e das senhoras presidentes da Câmara ou vereadores envolvidos sobre os problemas e as propostas concretas relativamente à legislação e a possibilidades de alteração. Também gostávamos de entender se tem vindo a articular, e termino, Sr. Presidente, com o primeiro direito, nomeadamente com o artigo 11º, e que articulação com as estratégias e identificação com as estratégias locais de habitação. Para além disso, a questão relativa à constituição de novas AUGI, ou início do processo de reconversão de AUGIs, que imagino que seja necessário e que exista um entrave na lei que não é de agora nessa identificação. Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada. Passamos então agora às intervenções das diferentes entidades, neste caso concreto representantes de câmaras municipais. Pela ordem que há bocado fiz, tivemos o primeiro contacto da Câmara Municipal de Odivelas, o arquiteto António Sousa, diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico. Faça a favor, Sr. Arquiteto. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, Sr. Presidente. Não sei se estou a ser ouvido. Está sim a ser ouvido e a ser visto, neste caso. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Nós não temos nenhuma intervenção muito especial para apresentar. O processo de conversão em Odivelas tem sido um processo de conversão que tem corrido relativamente bem. Nós temos cerca de 82 AUGIs devidamente limitadas e já conseguimos reconverter cerca de 50. Neste momento, o nosso grande problema é que a reconversão, tendo por base a legislação atualmente existente, ou seja, a lei das AUGIs, está esgotada. A lei existente já não dá resposta aos problemas que nós sentimos daqui para a frente para a reconversão das restantes AUGIs. As restantes AUGIs têm problemas complexos, nomeadamente devido à inércia dos respectivos proprietários, têm problemas complexos com o PDM, e a atual lei das AUGIs não se adapta à resolução desses problemas. Pensamos que a lei tem que ser revista de forma a permitir que a reconversão por iniciativa municipal seja mais clara. Esta lei foi feita tendo por base a reconversão de iniciativa particular. Essa reconversão de iniciativa particular, no que diz respeito ao Concelho de Odivelas, foi feita, ou está em vias de conclusão, com relativo sucesso, mas os bairros que estão a faltar, cujo processo de conversão ainda não foi iniciado ou não foi concluído, não se compaginam com as regras definidas na Lei 91/95. É necessário perceber como é que se ultrapassam as questões relativas à inércia dos proprietários, que não aderiram à Lei 91/95, que não mostram qualquer interesse nessa adesão, e saber se e como é que as câmaras se podem substituir a esses proprietários, que procedimento é que podem utilizar, se o loteamento de iniciativa municipal, se um plano de pormenor, se um plano de urbanização. É necessário tipificar esse procedimento e perceber como é que, na realidade, ele pode ser implementado.
Complementarmente, também temos as questões de incompatibilidade com o PDM. Neste momento, há muitos bairros que estão em zonas que atualmente estão classificadas como espaço rural. Sendo um espaço rural, eles passam a não estar cobertos pela designação de área urbana de género ilegal. Passam a ser áreas rurais de género ilegal. E essa incompatibilidade, quer com o PDM, quer com a legislação atualmente em vigor, nomeadamente a Lei das Auges, cria-nos aqui uma dificuldade que nós não estamos a conseguir ultrapassar e que, portanto, faz com que pelo menos 1/3 dos bairros de género ilegal do Conselho não tenham capacidade para serem reconvertidos. E estamos perante um impasse que não estamos a conseguir encontrar forma de gerir e de resolver e que, portanto, era importante que a revisão da Lei das Auges nos desse mecanismos para ultrapassar estas dificuldades. Sr. Presidente, para já penso que é só. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Dando continuidade, tenho a indicação de estar presente também da Câmara Municipal de Sesimbra a Sra. Vice-Presidente, Dra. Felícia Costa. Faça o favor, Sra. Presidente. Sra. Vice-Presidente. Senhora, muito bom dia. Eu vou pedir que possa ser autorizado agora o meu tempo de intervenção pelo Sr. Coordenador do Gabinete das Auges da Câmara Municipal de Sesimbra, o Sr. José Alexandrino, que está aqui comigo e, portanto, com a vossa permissão, eu iria passar a palavra ao Sr. José Alexandrino. Muito bem, assim será. Só lhe pedi ao favor de desligar alguns microfones que possam estar a fazer interferência, que estávamos a ouvir com um ruído de fundo. Acho que é. Agora já não. Faça o favor. Muito bom dia. Nossos cumprimentos a todos os participantes. E agradecer também a resposta que a Assembleia da República deu à petição apresentada pela Câmara Municipal de Sesimbra no seguimento do relatório apresentado pela Direção-Geral do Território. A verdade é que esta questão, não sendo complexa, é muito demorada no tempo e por forma de vários constrangimentos. No que diz respeito a Sesimbra, com 62 auges, temos nesta data concluídas, em vez disso e com títulos de reconversão, 54. Temos 8 situações pendentes que têm a ver com 3 planos pormenor na área da Lagoa da Alfeira e 5 auges na área da zona do Quinta do Conde. Naturalmente que a Câmara decide ter apresentado o pedido da Assembleia rever a lei pela questão dos prazos, que é importante que os processos em curso terminem, visto que envolvem muitos valores que as pessoas, entretanto, já dispuseram, quer em projetos, quer também em comparticipações. De qualquer forma, é necessário essa revisão e há várias questões, como no documento que a Câmara Municipal remeteu à Assembleia, por exemplo, o artigo 56 da Lei das Auges, desde o início nunca foi regulamentado. Daí que tivéssemos apresentado uma sugestão da criação do protocolo fiscal para apoio e incentivo à reconversão, porque ainda há pessoas que efetivamente precisam desse apoio. Também a clarificação de alguns aspectos do quadro normativo, porque a versão 70 de 2015 saiu com alguns erros técnicos que precisam de ser corrigidos. Alguns aspectos também do atual quadro inviabilizam o processo físico de urbanização e edificação, porque decorrem formalismos extremamente prolongados no tempo. Veja-se, por exemplo, que no caso dos planos pormenor, ainda por terminar, mas que já têm conferências de serviços e outras reuniões, verificou-se que em 2016 estávamos prontos para terminar estes planos pormenor, mas por imposição da Administração Central e que se entende e que se respeita, tem que se fazer, devido o POC ao que basta Carlos Pichel, tivemos que fazer adaptações e houve alterações por adaptação, quer ao PDM, quer ao plano de urbanização que está aprovado e em vigor. Naturalmente que tivemos que retomar, estamos a concluir estes planos por menor para fazer a necessária concertação com 3 entidades que deram pareceres favoráveis em sede de conferência de serviços. Quanto às restantes auges das outras 5, são questões que ou estão com a emissão do alvará
no respectivo serviço jurídico da Câmara de Sesimbra, ou estão em vias de pendentes também pelas próprias administrações das aulas a viabilizarem documentos finais para a respectiva emissão de alvará. Temos depois duas aulas que vão ser, uma delas vai ser agendada à reunião de Câmara ainda em junho, e uma outra que também poderá ocorrer nos próximos 2 meses, cujos processos ultimamente estão praticamente terminados. Também não deixo de dizer que a questão do relatório da DGT foi interessante. A Câmara de Sesimbra fez essa análise e é evidente que a leitura do relatório da DGT deve ser tomada em linha de conta, que aliás resulta do dispositivo da Lei das Aulas. O aditamento do artigo 56A era exatamente para que se fizesse este levantamento. Passados estes 4 anos, é muito claro os resultados do relatório da DGT, e conforme já ouvimos a Odivelas e nós agora Sesimbra, nós tivemos um sucesso, digamos assim, em sede da aplicação da Lei das Aulas. Consideramos que a lei é ainda muito útil, naturalmente precisa de aperfeiçoamentos, quer quanto à questão dos prazos, quer quanto à questão das faculdades que podem ser criadas. Uma, por exemplo, que desde há muitos anos anda a ser colocada, já que não se regulamentou o artigo 56, para haver comparticipações tripartidas, porque não, em sede das obras de urbanização, o IVA excepcionalmente ser, em vez de 23%, não ser os 6%, já que as obras depois também vêm à posse das câmaras municipais. Por outro lado, também é importante perceber que, e isso consta do relatório da DGT, e que me parece que é um documento muito interessante e que é uma base de trabalho, e aliás, era ao princípio da Lei das Aulas, o aditamento era para que, feito este diagnóstico, a própria DGT apresente soluções, naturalmente, no sentido da manutenção do vigor da lei, para que estes processos terminem, porque está aqui muito valor envolvido e também o interesse da recuperação urbanística dos concelhos que têm esta situação de aulas. Deixar uma nota, porque isso também foi aqui aferido, em Sesimbra nós já experimentámos as modalidades todas possíveis de reconversão, fosse por iniciativa dos particulares, seja por iniciativa da Câmara Municipal ou apoio das administrações conjuntas, seja por iniciativa municipal completa, sem administração conjunta e na articulação do artigo 32 e com o artigo 33, sendo a Câmara ter que fazer a empreitada, mas com os Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado. Dando continuidade, temos da Câmara Municipal de Sintra, creio que o Dr. Bruno Pereira, chefe da Divisão de Gestão e Licenciamento Auge, precisamente. Está-nos a ouvir? Sim. Sim. Faça o favor. Ana Duarte, vereadora do Plor do Urbanismo, e depois passo a palavra ao Dr. Bruno, vou só fazer uma introdução, desde já agradecer estar presente. A Sintra, de facto, é um tema com o qual se preocupa, inclusive nós fazemos apresentações regulares quanto à situação das aulas em reunião de Câmara, fizemos uma há relativamente um mês, temos unidade orgânica própria, uma divisão, e o nosso estado das auges, de facto, nós temos 93 auges, temos algumas auges que são um pouco mais fragmentadas. Destas 93 auges, temos 25 com título e 68 que não têm título. No entanto, destas 68, cerca de 44 estão com uma dinâmica, portanto, de conseguirem esse título. De facto, a situação do términos da lei é uma situação que nos preocupa. Já tentamos abordar diversas entidades para saber o que é que vai acontecer, uma vez que portanto, ainda temos muita dinâmica e muita auge para recuperar. Agora passava a palavra então ao Dr. Bruno, que fará aqui um maior enquadramento. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Faça o favor. Sr. Presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. Para além da informação que a senhora vereadora já transmitiu, gostaria apenas de salientar mais alguns aspectos, nomeadamente uma certa especificidade das auges do Concelho de Sintra, que se prende
com o historial da reconversão das AUGIs, nomeadamente a execução durante a década de 80 dos planos de urbanização que visavam a reconversão do território áugico. Nessa sequência foram executadas grande parte das infraestruturas pelas associações de proprietários à data e também com a colaboração do município. Como em alguns casos o território das AUGIs era demasiado extenso, o município permitiu que fossem apresentadas operações de loteamento que, de forma fragmentada, fossem tratando ou permitindo a reconversão de partes da mesma AUGI. E, portanto, isso é uma particularidade, talvez, do Concelho de Sintra, que faz com que, de algum modo, a lei AUGI não esteja totalmente adaptada à nossa situação, no sentido em que temos mais do que um único plano de processo de reconversão para a mesma AUGI, e isso traz-nos também aqui alguns constrangimentos no sentido da legitimidade e da própria constituição da administração conjunta, que a lei AUGI estabelece que é uma administração conjunta para a totalidade da AUGI, e nós temos, de facto, mais do que um processo de reconversão para a mesma AUGI. E repito, isto nós, Câmara de Sintra, estamos a permitir quando as infraestruturas estão executadas e, portanto, quando estamos apenas quando nos falta apenas a reconversão da divisão fundiária, digamos. No dia-a-dia, os grandes constrangimentos com que nós nos deparamos à reconversão tem sido um grande desinteresse da parte dos proprietários, que também tem originado uma ausência de associativismo, grande parte também derivada da condescendência das próprias entidades públicas, quer das autarquias locais, quer também da administração central, porque nós também, as AUGIs existem, diria até que irão continuar a existir durante muitos anos, se não apostarmos nesta dinamização dos proprietários. As próprias associações que ainda existem, algumas enquanto ainda associação de proprietários e não como administração conjunta, também se sentem desmotivadas devido ao constante arrastar dos processos de reconversão, há uma certa, já um desacreditar deste processo de reconversão. Depois, também nas AUGIs que ainda não estão infraestruturadas, o poder económico dos proprietários também acaba por impedir que as obras de urbanização se concretizem. Portanto, essa indisponibilidade financeira dos proprietários para fazer face aos próprios custos de reconversão. Nós próprios, enquanto agentes do processo de reconversão, sentimos uma certa complexidade jurídica dos processos urbanísticos. Temos o regime específico, mas depois vamos ver outras coisas ao regime geral e, portanto, as próprias equipas técnicas que acompanham os proprietários e as associações também têm dificuldade em lidar com esta complexidade jurídica e também, da nossa parte, também há que assumir que o temos. Portanto, este reduzido grau de conhecimento da própria lei AUGI por parte dos intervenientes dos processos de reconversão também é assumido no próprio relatório da Direção-Geral do Território e, portanto, seria algo que, numa próxima fase, numa próxima vigência da lei AUGI, seria importante nós apostarmos para que todos os agentes possam seguir as mesmas orientações. Isto para concluir que, efetivamente, a lei AUGI, apesar de não trazer as soluções para tudo, é efetivamente um regime importante que se mantenha e, portanto, nós defendemos a prorrogação do prazo desse mesmo regime ou até, na sequência daquilo que dizia há pouco, não se perspectiva que as AUGIs se resolvam num médio prazo e, portanto, também nós já percebemos que a lei tem sido sucessivamente prorrogada, portanto, quem sabe até eliminar a questão do prazo, tornar o regime, manter um regime especial, mas não transitório. Depois, também com esta possibilidade de... Peço desculpa, mas pedi-lhe para terminar quanto antes, porque já está ultrapassado o tempo, se não se importa. Mas faça o favor.
podermos constituir novas administrações conjuntas. A Lei Auge também deveria se adaptar aqui, pelo menos na nossa situação, à possibilidade de haver mais do que um processo de reconversão para a mesma Auge e a administração conjunta também se poder conjugar com essa possibilidade. E depois a definição de incentivos, nomeadamente da possibilidade que nós temos no regulamento de isenções de taxas municipais, mas também, porventura, benefícios fiscais através da isenção do pagamento de IMI, para tentar que haja um maior incentivo à reconversão e também depois à infraestruturação, porventura, através do programa Primeiro Direito, no sentido em que os proprietários e as próprias autarquias possam candidatar para apostar na infraestruturação. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Dando continuidade, pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, creio que está o Sr. Chefe de Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território, Ricardo Ramalho, creio que é quem está em linha. Muito se bem. Não for. Sim, sou. Certo? Muito obrigado. Olá. Muito bom dia, faça Bom dia favor. a todos. Vou tentar ser muito rápido, só deixar aqui 3 ou 4 notas daquilo que é a situação de Vila Franca hoje, como é que aqui chegamos e a nossa perspectiva para o futuro. Nós temos na globalidade delimitadas no Conselho 46 auges. Estas 46, por algumas delas terem grande dimensão, nós dividimos em parcelas e, portanto, daí resultaram processos que, embora dentro da mesma área delimitada, processos autónomos que darão origem a alvarás. Ou seja, das 46 áreas delimitadas, nós temos 67 processos de reconversão que darão origem a 67 alvarás. Destes, nós neste momento temos 54 emitidos e o resto precisa, como é óbvio, da continuação da Lei das Auges e que continue a ser necessário emitir títulos. As grandes dificuldades, que eu acho que se calhar será o mais relevante. Há desde logo uma dificuldade grande e que tem vindo a aumentar, que tem a ver com proprietários. Ou seja, na nossa realidade, porque eu costumo dizer que cada auge é uma auge porque, de facto, dentro de cada uma há realidades diferentes que nós temos que nos ir ajustando e tentar resolver os problemas quase individualmente. E um dos fenómenos tentado a acontecer com o passar dos anos são as alterações de proprietários. E aqui começam a surgir problemas que são problemas de propriedade e de legitimidade. Há processos de herança que se arrastam, há alguns, embora poucos, que não há herdeiros e os direitos ficam um pouco no ar, e tudo isto é importante ao fim para nós conseguirmos fechar os processos e chegar à emissão dos alvarás. Destes 13 que ainda nos faltam, 8 são da nossa responsabilidade de Câmara Municipal e os restantes dos particulares. O que é que nós notamos? Uma falta de motivação, que é o nosso principal problema neste momento, que é conseguir motivar as pessoas a virem ao processo. Tanto que nós, apesar de termos 54 alvarás emitidos, nós temos 61 estudos de loteamento aprovados. Quer isto dizer que temos aqui uma dificuldade em avançar para o alvará no momento em que se chamam os particulares e que é preciso uma motivação extra da parte dos particulares. Eu penso que a realidade do território também tem muita influência nisto. Ou seja, nós temos auges que estão praticamente com os lotes todos ocupados, como também temos o inverso. Em termos de infraestruturação, a Câmara Municipal assumiu a grande maioria, com um esforço financeiro muito elevado, depois com as coparticipações e as pessoas vão pagando ao longo do tempo, mas as situações em que a edificação é maioritária, porém ilegal, claro, ainda não legalizada.
As infraestruturas estão concluídas, o que se verifica é que não há motivação. E não há motivação porquê? Porque as pessoas têm as suas casas, têm todas as infraestruturas e o que na realidade acontece é que no momento que emitirmos um alvará e forem efetuados os registros, a seguir será atualizado, nomeadamente o IMI, e portanto daí os custos serão maiores para os particulares. Isto para dizer que, provavelmente, como sugestão, talvez aqui o inverso, que é sempre que se verifique, nestes casos, que não há disponibilidade dos proprietários em colaborarem no processo, deve haver uma penalização. Porque neste momento o que acontece é as pessoas sentem que quando legalizam, em termos financeiros, são prejudicados, não é? Nomeadamente pela atualização do IMI. Para nós também seria importante que, para além do prazo para a emissão de títulos não acabar agora no fim de junho, como está previsto, eu acho até que não faz sentido que haja prazo. Também acho, no caso, olhando para Vila Franca, que não faz sentido haver abertura para a delimitação de novas auges. E, portanto, para nós o que faz sentido é, daquilo que existe, dentro destas 46 áreas delimitadas, nós podermos trabalhar nelas. Nós temos alguns casos que, apesar de estarem delimitadas, não têm comissão constituída. São casos mais difíceis. Não temos interlocutor. Ou temos uma motivação de um privado ou dois, mas não se gera uma massa criativa que nos permita avançar com o processo. E aqui a experiência que vamos tendo também nos vai dizendo, e neste momento estamos muito neste ponto, que é, há várias situações que nós temos o trabalho feito até ao limite, e agora estamos à espera da oportunidade. Aliás, nós emitimos agora um alvará o mês passado, que eu, no fim de 2020, achava que não íamos emitir. E de repente aparece um conjunto de proprietários com uma motivação própria, e eles conseguem gerar aqui uma onda de contágio que traz todos os proprietários para dentro do processo e nós rapidamente resolvemos. E, portanto, é preciso que a legislação... Peço desculpa interromper, mas vai ter de terminar logo que seja possível, está bem? Vou acabar já. No fundo, queria deixar muito esta ideia, que é... Nós necessitamos de poder manter os processos para que, assim que haja oportunidade de motivação, podermos rapidamente reagir e emitir os alvarás. E segundo, acho que deve haver aqui uma atenção muito específica à motivação dos proprietários ao processo. E que terá provavelmente que ser com algum tipo de penalização e tirá-los da zona de conforto, que é terem a sua construção, terem as suas infraestruturas e, portanto, não têm nenhuma motivação à legalização. Para terminar, o que também começamos a verificar nestes casos de construções existentes é que os proprietários originais já vão tendo alguma idade e, portanto, quando se aproxima o momento de deixar a sua herança, há aqui alguma preocupação em deixar a situação regularizada. E esse facto tem levado a alguma adesão ao processo. Mais uma vez, isto leva à evidência de que é preciso, obviamente, que a lei se continue a aplicar e que seja prorrogado, para mim, os dois prazos, que seja possível constituir comissões para as auges anteriormente limitadas. Muito obrigado. E que seja possível continuar a emitir títulos. Peço desculpa de não ter esticá-los. Até já. Muito obrigado. Pergunto se está mais alguém em linha que represente outras câmaras municipais que tenham sido convidadas para esta audição, ou se, entretanto, entrou em linha após termos iniciado já esta mesma audição. Mais ninguém de outras câmaras municipais que tenham sido convidadas? Está em linha? Então, sendo assim, passamos à fase seguinte, que é a intervenção dos grupos parlamentares, e, nesse sentido, começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Pacheco. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os senhores deputados. Boa tarde, não, bom dia, não é? Isso. Cumprimentar todos os senhores deputados e também os representantes de câmaras municipais que connosco aqui estão hoje, agradecer a exposição que foi feita, dizendo que trata-se de um fenómeno que teve início, portanto, das auges por volta da década de 60, portanto, estamos sensivelmente com 60 anos de história e 25 anos de um regime excepcional e transitório. E desde a publicação da primeira Lei Auge, este é, digamos, aquele que é o primeiro relatório mais global sobre esta matéria, que não deixa de deixar algumas questões em aberto para reflexão até à eventual conclusão deste processo, e esperamos que este processo possa ajudar, portanto, aqui para essas conclusões. Eu faria questões muito concretas, focando-me, portanto, muito concretas aqui aos municípios, focando-me em dois aspectos. Por um lado sobre a lei e por outro lado sobre o processo em si. Sobre a lei, eu perguntava muito concretamente aos municípios aqui presentes quais são os artigos concretos da Lei Auge que apresentam maiores dificuldades de aplicação ou de interpretação. E se, nesse sentido, carecem também de reformulação. Portanto, concretamente, parece-me evidente que este regime excepcional, que o regime excepcional tem de ser, eventualmente, prolongado. Portanto, qual é a proposta dos municípios para três aspectos em concretos? Por um lado, a eleição das comissões de administração, por outro lado, dos títulos de reconversão e também da delimitação de auges por parte dos municípios sem apoio da administração conjunta. Depois, relativamente ao processo, os resultados do relatório apresentado pela DGT identificam como principais entraves ao processo de reconversão, diria, três grandes domínios. Portanto, o primeiro domínio do planeamento territorial, servidões e instrumentos de execução. Depois, um segundo domínio que tem a ver com os custos, infraestruturas e registros de propriedade. E depois, um terceiro domínio sobre a organização e, digamos, mobilização dos proprietários, como até já foi referido por uma ou duas câmaras municipais. Portanto, sobre este primeiro domínio, eu perguntaria, relativamente às incompatibilidades com PDM, estas decorrem de PDMs de primeira ou de segunda geração? E se será necessário que a terceira geração de PDM inclua alterações para possibilitar a reconversão das auges? Portanto, dos municípios presentes, quais é que precisariam de uma terceira geração de PDM para viabilizar as reconversões das auges? Também dos municípios presentes, quais é que desenvolveram as cartas temáticas das auges ao abrigo do artigo 48, portanto, o artigo 48 de áreas insuscetíveis de reconversão urbanística. Algum dos municípios presentes enquadrou estas áreas, portanto, para financiamento ao abrigo do programa Primeiro Direito, também em conformidade com este artigo 48, e se tem existido algum levantamento dos agregados familiares a residir permanentemente nestas áreas. Depois, sobre o segundo ponto, os custos, infraestruturas e registros de propriedade, portanto, perguntaria, o atraso da infraestruturação é maior em que modalidades de reconversão? Portanto, sendo que me parece que pode haver uma correlação mais acentuada entre a ausência ou a reduzida infraestruturação quando a iniciativa é dos particulares e, portanto, depois, relativamente à organização, para terminar, Sr. Presidente, sobre o terceiro ponto, sobre a organização e mobilização dos proprietários, quais as estratégias encontradas pelos vários municípios para incentivarem, portanto, a colaboração dos proprietários e se valerá a pena trabalhar com a DGT num plano de formação para os dirigentes das administrações conjuntas, que também, muito obrigado, do que ouvimos, é um problema que pode existir. Muito obrigado. Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Filipa Roseta, faça o favor. Sr. Presidente, obrigada. Agradeço a todos a vossa presença aqui hoje. Isto é realmente um problema que é completamente inaceitável no Portugal de hoje e, portanto, nós temos que pôr a nossa inteligência coletiva a resolver este problema, porque isto é uma chaga histórica que aparece precisamente na transição de um país que não tinha planos diretores para um país que tem planos diretores. Ali, nessa transição, muita gente é apanhada no caminho.
e é uma descida ao inferno burocrático. Eu tenho feito muito trabalho com as AUGIs e isto é uma descida ao inferno burocrático que é quase física. E nós temos aqui todos para pôr toda a nossa inteligência para conseguir simplificar a vida destas pessoas, para saírem deste inferno burocrático e simplificar. E, portanto, temos que aproveitar o facto de realmente a lei estar agora no fim do prazo para conseguir fazer melhor e fazer mais fácil. O que é que, para já, agradecendo todas as vossas sugestões, fiquei com algumas dúvidas que vou colocar. De facto, os grandes problemas são as incompatibilidades com o PDM, que eu pergunto porque não apenas alterar o PDM, na maior parte das vezes quando isso é possível, não é? Portanto, há coisas que, a não ser quando é REN, ou seja, reserva ecológica, normalmente isto anda ali nas linhas de água e há um problema, porque todo o resto, a questão de ser rural ou de ser reserva agrícola, porque não propor alterações do PDM? Eu acho que foi a Câmara de Odivelas que falou neste problema das aulas em espaço rural. Isso não passa apenas por uma alteração do PDM para simplificar um pouco esse processo e para tentar fazer loteamentos nesse... É uma dúvida que eu tenho para a Câmara de Odivelas, porque não logo uma alteração do PDM para resolver esse problema. Sobre as infraestruturas, de facto, as câmaras têm substituído e Cascais substituiu-se também muito no pagamento das infraestruturas, apoiou, porque é que as câmaras que têm dificuldades eventualmente podem agora pedir ao primeiro direito, se bem que é uma espécie de saco para onde tudo vai e estamos com esperança que saia de lá alguma coisa. Portanto, eu acho que, espero que se consiga sem o primeiro direito, mas se for preciso, sim, se ele vier, se ele realmente começar a funcionar, isto está ou não está a funcionar, vocês estão a conseguir pôr o primeiro direito a ter estes apoios para o pagamento das infraestruturas, que ainda é muito alto. O relatório da Direção-Geral do Território é muito bom e é muito claro a mostrar o alto que é o pagamento dessas infraestruturas para cada pessoa. E o terceiro campo, que tem a ver com a inércia, cansaço, ou motivação dos proprietários, ou até pôr todos de acordo, que isso é que é a grande tarefa política, de andar auge em auge, a pôr 200 pessoas todas a trabalhar para o mesmo lado. Isso é um trabalho político muito, muito importante que as câmaras têm que fazer. Mas como é que se consegue motivar os proprietários? Eu diria que passa muito, como disse aqui a última Câmara que falou de Sesimbra, se não me engano, passa muito realmente... de Vila Franca, e precisamente foi aqui o arquiteto da Câmara de Vila Franca, passa de facto muito por alertar as pessoas que não podem deixar aquelas casas aos seus filhos, porque de facto a maior parte dos presidentes das associações já são pessoas que andam nisto desde os anos 80 e portanto já estão a chegar àquele momento em que percebem que não vão deixar nada aos seus filhos porque o loteamento não está feito. E isto é o que os motiva muito a virem a jogo, mesmo quando já têm às vezes o título, e ainda não fizeram o loteamento, motiva-os a virem a jogo para fazer aquela fase final do loteamento e licenciar a casa, porque nada daquilo é legal. E tem que haver aqui uma coisa, nada daquilo é efetivamente legal. Portanto, eles não podem achar que está tudo resolvido, porque não está, não têm nada e não têm nada para deixar a ninguém. Portanto, eu dúvidas específicas era esta questão do espaço rural. Também gostei muito desta ideia de operações de loteamento em várias operações dentro da mesma AUGI, que acho que isto é uma ideia importante. Não sei quais é que são, foi a Câmara de Sintra que levantou, quais é que são as dificuldades que vocês veem aqui para fazer isto, porque acho que isto é realmente uma solução possível, porque elas são muito grandes e a maior parte das fases é de facto partir aos poucos. Portanto, eu deixava estas duas dúvidas. Porque não apenas alterar o PDM, qual é a dificuldade que vocês veem e qual é que é a dificuldade de realmente fazer loteamentos de várias partes da mesma auge. A Câmara de Sintra levantou nisso e a questão do primeiro direito, de facto, se está a funcionar, se não está, como é que está a ser o pagamento das infraestruturas. E agradeço o vosso trabalho, espero que consigamos aproveitar esta leva para resolver este drama. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também começar por agradecer as informações mais detalhadas que nos foram trazidas aqui pelos municípios que acederam ao nosso convite e também queria começar por dizer que nós estamos aqui de facto num impasse relativamente a esta legislação. Por um lado percebemos que ela é necessária e essencial para conseguirmos continuar com estes processos, quer os que já estão em reconversão, quer aqueles que, por dificuldades várias, ainda não estão neste processo. E isto levanta-nos a urgência de atualização das datas ou até, como aqui foi sugerido, da retirada das datas relativamente quer às comissões, quer à própria emissão de alvarás,
porque se existe coisa que nós já entendemos, e os municípios aqui o disseram também, é que as diferentes alterações a nível da data não têm resolvido o problema, provavelmente até o têm acentuado, e a necessidade de identificação mantém-se, e não é propriamente por existir uma data X de final que ela é executada. Isso não é o que, como aqui foi referido, motiva os proprietários ou não a fazer as reconversões e a ter esse papel mais interventivo. Relativamente às questões que aqui nos foram trazidas e sobre a prática da reconversão, há uma questão aqui que tinha a ver com o emaranhado jurídico, a dificuldade em lidar com todo o processo burocrático. Eu primeiro gostaria de questionar sobre passos que não são essenciais para o licenciamento em causa e, para além disso, o apoio por parte das entidades estatais, quer a Direção-Geral do Território, que emite este relatório tarde e que acaba por ter poucos municípios em resposta. A Assembleia da República, há uns anos atrás, solicitou informação a municípios e conseguiu ter informação por parte de mais municípios. Só os que tinham auge que responderam eram 34, respondeu uma totalidade de 190, e isto demonstra alguma falta de articulação, embora nós também estejamos com dificuldade neste momento em chegar ao diálogo com os municípios, mas também de articulação e de apoio do próprio IRU no âmbito desta ligação com o primeiro direito, e se esta ligação com o primeiro direito está a ter frutos que se esperavam na infraestruturação e no apoio aos municípios e aos proprietários relativamente aos custos de reconversão. Para além disto, gostava também de perguntar sobre o envolvimento não só dos proprietários, mas também dos inquilinos. Sabemos que muitas das auges são agora habitadas por inquilinos, já não por proprietários, e de como mobilizar esta ideia de falta de capacidade de organização. E também, vou terminar, Sr. Presidente, dos próprios proprietários. Aqui Odivelas levantava a necessidade de a própria Câmara Municipal poder ter esta iniciativa. Sabemos que existem municípios que já conseguiram por outras expedientes fazê-lo. O que é que tem sido a dificuldade mais concreta no âmbito desta possibilidade por parte da Câmara Municipal de Odivelas? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, pelo Grupo Parlamentar do PCP. Faça a favor, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer os elementos que as várias autarquias já aqui trouxeram relativamente ao processo de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal. De facto, tem uma história muito concreta, mas eu creio que o que importa aqui é encontrar as soluções para ultrapassar este problema, porque de facto estamos a falar de uma altura que remonta aos anos 50, 60, em vários territórios, em vários municípios. A lei das auges permitiu a resolução de muitos destes problemas, mas permitiu a conversão de muitos, dizendo de uma forma correta, permitiu a conclusão deste processo de reconversão de muitas das auges, e há muitos que estão concluídos, e eu creio que isso é um aspecto muito meritório, mas há um conjunto de outros que continuam a ter um conjunto de obstáculos e que o processo não está concluído. E eu creio que era mesmo importante, esta foi uma discussão que temos vindo a fazer, a Assembleia da República já a fez há uns anos, mas eu creio que perante a realidade que ainda temos, é importante de facto a identificação concreta desses obstáculos para que possamos encontrar as soluções para a sua conclusão, porque vejamos, as áreas urbanas de génese ilegal remontando aos anos, como já referimos, aos anos 60 do século passado, há uns anos, ou seja, a delimitação está feita, não é? Ou seja, porque há uns anos para cá já temos um conjunto
conjunto de instrumentos de gestão territorial que não permite a construção de habitações com estas características. Por isso é uma realidade que está focada, está identificada, é preciso ultrapassá-la. O que é que eu gostaria de colocar nesta audição? Ou pelo menos que se, da parte dos municípios, que pudesse haver, tanto quanto possível, percebemos que às vezes não é fácil, mas e mesmo que não seja hoje, que nos queiram fazer chegar depois à Comissão, creio que seria útil, que é de facto identificar na lei aquilo que é um obstáculo e, se for possível, a sugestão da alteração, para que possa de facto corresponder à realidade concreta dos territórios e para que a lei possa de facto ser um instrumento que contribua para a resolução dos problemas e que não seja efetivamente um obstáculo. Creio que alguns dos problemas que estão identificados são problemas complexos e às vezes de difícil resolução. Por exemplo, do conhecimento que temos, há situações, foi aqui referido e achei interessante porque tinha de facto também esta perspectiva, muitos dos proprietários têm hoje uma idade mais avançada e de facto querem deixar para os seus filhos o problema resolvido, não lhes querem deixar um problema. Sabemos que em algumas auges existiu alguma conflitualidade, desconfiança entre moradores que não dá neste momento confiança para que o processo possa avançar e é de facto uma dificuldade. Sabemos que o problema dos custos, e temos passado por momentos difíceis, foi o período das troicas, foi o período, agora é o período da epidemia que também está a trazer dificuldades a muitas famílias, mas como é que se consegue também ultrapassar esta dificuldade? Eu recordo até que o PCP na altura tinha uma proposta para a redução do IVA para a taxa mais reduzida para os proprietários para a realização da infraestruturação, dos projetos, bom, aquilo que seja necessário no âmbito do processo de reconversão. E há também, vou terminar, Sr. Presidente, temos também conhecimento de problemas associados a servidões, não só a REN, mas há outras situações, por exemplo, de servidões militares, de auges que estão em zonas de risco, que creio que, ou seja, a alteração do PDM não tem capacidade para resolver estes problemas, ou seja, nestas circunstâncias, como se faz? Eu creio que a questão é esta. A pergunta está feita e está identificada. O problema, acho que aqui é a resposta. Mas a questão é de facto esta. Que soluções, que sugestões nos podem avançar para que no plano legislativo se possa avançar no sentido da resolução e se consiga concluir os processos de reconversão? Muito obrigado, Sr. Peço desculpa, era só uma mini pergunta na sequência daquilo que foi dito, só para se nos muito rapidamente, faz favor. Se nos podem responder se há novos casos, novos bairros, que isso é uma pergunta que eu também tinha, há novos casos, novos bairros a crescerem, na vossa perspectiva, ou não? Ou de facto o problema, estamos sempre a falar das mesmas que foram identificadas nos anos 90? Muito obrigado, Sr. Deputada. Creio que não temos em linha, Srs. Deputados pertencentes aos grupos parlamentares que aqui não estão representados. Creio eu que não temos mais ninguém em linha. Sendo assim, passo a palavra, devolvo a palavra neste caso concreto, aos seus representantes das câmaras municipais e começo pela mesma ordem de há pouco. Câmara Municipal de Odivelas, Sr. Arquiteto António Sousa. Faça o favor, tem 3 minutos para responder às questões que foram colocadas da forma que muito bem entender, obviamente. Faça o favor, Sr. Arquiteto. Muito obrigado. Penso que estou a chegar em condições. Não sei se me estão... Estamos a ouvir, não estamos a ver. Temos aqui algum problema com a... Mas vamos ouvindo. Pronto, tudo bem, tudo bem. Faça o favor, estamos a ouvir perfeitamente. Faça o favor. Muito bem, Sr. Presidente. Agora sim, muito bem. Eu estive a ouvir com atenção as intervenções dos senhores deputados e parece que finalmente chegou à altura de juntarmos esforços de todas as entidades para encontrarmos, de facto, uma solução ou um princípio de solução para estes problemas. Temos a primeira questão que foi colocada aí, e com toda a razão, que tem a ver com a legislação. Eu acho que é muito difícil estarmos sistematicamente a alterar a lei das auges, porque corremos o risco de estar a criar aqui uma manta de retalhos. Esta legislação foi feita com determinada filosofia, em determinado timing, e tem determinadas períodos de vigência. Não foi adaptada ao novo RJUE, ao regime jurídico da urbanização e edificação, não foi adaptado
ao novo regime e, portanto, há aqui, de facto, divergências em termos da forma de abordagem das questões das auges e claras incompatibilidades, nomeadamente com o regime. E essas incompatibilidades com a restante legislação de gestão territorial faz com que não seja fácil alterar PDMs para resolver os problemas das auges. Portanto, eu acho que esta legislação devia de ser analisada no seu todo e compatibilizada com as restantes diplomas legais existentes sobre a gestão territorial. Primeira questão. Segunda questão, apoio da Administração Central. E, efetivamente, a Câmara de Odivelas nunca sentiu qualquer apoio da Administração Central para a reconversão das auges. Ainda que tenhamos estado sempre disponíveis para prestar todos os esclarecimentos, para colaborar com todas as iniciativas, mas, efetivamente, nunca sentimos da Administração Central nenhum apoio para a resolução dos problemas das auges. Agora, foi criado o portal do CIAUGE através da Direção-Geral do Território, que é uma iniciativa muito meritória, mas, mais uma vez, o resultado desse portal, o relatório que foi elaborado sem serem ouvidas nenhumas das câmaras, ou pelo menos que nós tínhamos conhecimento, sobre o que lá foi feito. Tivemos conhecimento do relatório através da Associação Nacional de Municípios. Penso que não é este o procedimento correto. Acho que a DGT deve ser um interlocutor privilegiado para todos nós sabermos qual é o ponto de situação das auges e definirmos um caminho conjunto para resolvermos o problema das auges. Relativamente ao PDM, as questões que foram colocadas foram muito bem colocadas. As incompatibilidades que existem entre as auges e os PDMs. Odivelas já tem um PDM de segunda geração. No âmbito da elaboração do PDM, que foi aprovado em 2015, abordámos por diversas vezes a CCDR sobre a possibilidade de criarmos regimes especiais para as auges que se encontravam em solo rural. Nunca conseguimos obter da parte da CCDR nenhuma resposta convincente para ultrapassar esta questão. Há incompatibilidades com regimes da RAN, há incompatibilidades com regimes da RAN e nós não conseguimos encontrar da parte da CCDR nenhum apoio para chegarmos a uma solução que permitisse ou manter estas auges, estes espaços em solo urbano, ou criar aqui algum regime de transição que permitisse alguma forma de reconversão. Relativamente... Vou ter que lhe pedir para terminar, porque já está ultrapassado o tempo. Muito bem. Então, vou acabar por dizer que estamos disponíveis para colaborar em todas as iniciativas que sejam promovidas pela Administração Central e pela Assembleia da República, no sentido de melhorar a legislação que existe e, de preferência, tentar encontrar outra. Porque esta, de facto, tem grandes limitações e que não nos permite clarificar como é que se ultrapassa a questão da inércia dos proprietários, que neste momento é, de facto, o grande problema na legislação de Odivelas. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou fazer agora aqui uma alteração àquilo que estava inicialmente previsto em conformidade com a apresentação de há pouco, porque, entretanto, entrou em linha e finalmente conseguiu, porque está com problemas técnicos, e antes que volte a acontecer, o Sr. Representante, o Sr. Vereador Paulo Rui Amado, da Câmara Municipal de Louros. Não sei se, entretanto, ouviu as questões que foram colocadas pelos grupos parlamentares. Se, porventura, não escutou, dou-lhe a palavra para fazer uma intervenção. Bom dia a todos. Peço desculpa, de facto, houve aqui umas constrangimentos técnicos, não foi possível logo entrar. Não tive a oportunidade de ouvir as intervenções iniciais. Enfim, as questões técnicas já estão solucionadas. Eu pedia para mais alguns intervenientes que pudessem falar, que é para nós depois aqui também nos apercebemos de algumas questões que foram colocadas desde o início, para depois nós também podermos dar o nosso contributo. Perfeitamente de acordo. Dê-lhe a palavra no final, depois das intervenções das diferentes câmaras municipais que estão em linha. Muito obrigado. Muito obrigado. Dando continuidade, Câmara Municipal de Sesimbra, a Sra. Vice-Presidente, doutora Felícia Costa, faça o favor. Câmara Municipal de Sesimbra. Sequência, e porque temos apenas 3 minutos,
E para ser realmente objetivo e eficaz esta nossa intervenção, vou novamente pedir ao Sr. Coordenador do Gabinete das Auges para poder responder de uma forma rápida às questões que foram colocadas. Querendo também dizer que, na sequência da proposta da deputada Paula Santos, nós iremos fazer chegar a essa comissão não só as questões que, em relação à atual lei das aulas, nós consideramos que são as mais problemáticas, mas também como propostas que, no nosso entendimento, poderão ajudar a solucionar. E, portanto, com a sua permissão, eu passaria a palavra ao Sr. José Alexandrino. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. E aproveito o que acaba de dizer para também lançar o repto aos restantes representantes das diferentes câmaras municipais para assim fazerem o mesmo, se muito bem entenderem, ter informações a dar para a Comissão, porque quanto maior for o número de informações, melhor será para a análise dos senhores e senhoras deputadas. Portanto, faça o favor. Então, tentando relembrar algumas questões dos senhores deputados, e também algumas outras que tínhamos que chamar aqui à questão da revisão da lei. Há aspectos importantes, mas como se disse a Sra. Vice-Presidente, faremos chegar também alguns aspectos por via escrita. Mas fica aqui uma questão importante, porque até uma das garantias que há para a gestão das autarquias é a questão da hipoteca legal. Artigo 27 da Lei das Aulas, com a Lei 70 de 2015, a hipoteca passou a ser registada apenas e só após a divisão da escritura da coisa comum. Ora, há auges que demoram anos a fazer a divisão da coisa comum. E uma das sugestões é que voltássemos à situação que já existiu anterior, em que a hipoteca legal era registada oficiosamente com a apresentação do título de conversão, o alvará, da conservatória. Era uma questão importante. Deixar a nota também que a Câmara de Sesimbra ainda preocupada com a questão do primeiro direito, mas também muito importante considerar a Câmara de Sesimbra que nos termos do artigo 49 da Lei das Aulas foi aplicada aqui uma redução significativa na redução das taxas e também no licenciamento das legalizações, com um intensivo e incentivo às legalizações, tem redução significativa. É importante para a Câmara de Sesimbra, ainda que num caso muito específico, que possa haver uma delimitação de auge e que assumiríamos como iniciativa municipal sem apoio de administração conjunta, que recorrendo depois também ao artigo 33 da Lei das Aulas. Deixar aqui uma nota de resposta a algumas questões dos seus deputados, que a Câmara de Sesimbra sempre cumpriu com a apresentação da carta temática no relatório de gestão anual. Os custos das infraestruturas podem ser reduzidos, como já dissemos na primeira intervenção, e como disse também agora a senhora deputada do PCP, a questão do IVA era determinante. Já que se consegue regulamentar o artigo 56, esta redução do IVA era o maior apoio que se pode dar associado à redução das taxas, que Sesimbra tem vindo a fazer essa redução. Quanto à estratégia para colocar as pessoas a aderirem mais aos processos, nós em Sesimbra não temos muito esse problema. Primeiro porque nas duas freguesias temos, quer na Água Lagoa, quer na Quinta do Conde, temos planos de urbanização em vigor. Portanto, para nós não se põe o problema do PDM, ainda que estes planos estejam conformados com os PDMs. Portanto, há instrumentos de gestão territorial para trabalharmos. Muitas vezes, no caso do Plano Pormenor da Lagoa, foi a sucessiva alteração legislativa, como foi o caso do registro em 2015, e depois também os planos especiais de ordenamento do território que vieram obrigando que tudo se tivesse conformado com os planos de pormenor. No essencial, há aqui situações que os prazos é essencial, ou acabar, como alguém já disse, julgo que o senhor deputado do Bloco de Esquerda, é realmente uma situação que o prazo, se calhar, até é limitativo, porque depois as pessoas escorregam e por aí fora. Há várias situações. Faremos por escrito, fará chegar à 11ª Comissão mais informações pormenorizadas, também situações muito importantes sobre matéria, sobre doutrina e jurisprudência que entretanto saiu e que tem a ver com
sobre o dever de reconversão, com o tipo de reconversão e outros aspectos importantes que, se calhar, também ao nível dos próprios notariados e conservadores, em que estão a surgir algumas questões formais e processuais que podem vir a ser aligeiradas com uma pequena atualização da lei e justamente à prática que, entretanto, se conhece, que é importante... Peço desculpa interromper para terminar. Muito obrigado e agradeço desde já o envio da documentação e toda a informação que considero pertinente para este tema. Muito obrigado. Dando continuidade, pela Câmara Municipal de Sintra, passo a palavra à Sra. Vereadora Ana Isabel Duarte. Faça o favor, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, eu vou passar a palavra aqui ao meu colega, ao Dr. Bruno, porque ele terá umas melhores respostas a dar. Obrigado. Muito obrigado. Faça o favor. Nós, na verdade, temos problemas. Cortou o microfone? Tentando tocar aqui em algumas das questões que foram apresentadas, também estamos disponíveis para depois fazer chegar mais informação, nomeadamente a questão da lei e dos artigos que, no nosso ponto de vista, faz sentido alterar, mas de uma maneira organizada. Em relação à questão das incompatibilidades com o PDM, o nosso PDM é de segunda geração e houve um esforço da nossa parte para tentar adaptar a planta de ordenamento às auges delimitadas e podermos assumir ao máximo aquilo que seria necessário no processo de reconversão. Todavia, ainda há algumas subdivisões que não foi possível absorver, ou pelo menos eliminar, digamos, e, portanto, temos esse tipo de constrangimentos e daí também da parte das entidades competentes, muitas vezes não há essa sensibilidade ao processo de reconversão das auges. Na questão dos atrasos das infraestruturas, como disse, a maior parte já estão executadas, mas os constrangimentos são maiores, claramente, quando a iniciativa do processo de reconversão é dos proprietários. No caso concreto, a Câmara de Sintra apenas apostou na reconversão de uma única auge, da auge do Casal de Câmara, também conhecida como a maior auge da Europa, e, portanto, aí sim foi a Câmara de Sintra a executar as infraestruturas e agora cabe aos proprietários a apresentação dos processos de loteamento para a reconversão fundiária. Em relação ao plano de formação, estamos depois, com certeza, disponíveis para colaborar e participar nesse plano de formação para os intervenientes, assim a DGT também tem essa iniciativa. Na questão da fragmentação, e aqui há alguma das dificuldades, temos dificuldades e também temos aqui algum benefício, como a senhora deputada também fez questão de assumir. Nós referíamos cerca de 24 títulos para a totalidade da auge, mas esta fragmentação permite-nos ter um total de 264 títulos emitidos para o território auge, se bem que não para a sua totalidade. Aqui a grande dificuldade é na questão da legitimidade. A própria lei auge define que é um único processo de reconversão e, como é um único processo de reconversão, há uma única administração conjunta. E, portanto, aqui a dificuldade é conjugarmos esta criação de administrações conjuntas por cada processo de reconversão, por exemplo, por cada um dos artigos rústicos que constituem essa mesma auge. Portanto, a dificuldade ou a abertura que a lei deveria de ter, do nosso ponto de vista, era na constituição de mais do que uma administração conjunta para a mesma auge e haver uma certa distinção entre elas. Na questão dos novos casos, nós não temos sentido a necessidade de delimitar novas auges. Efetivamente, não temos tido essa pressão do ponto de vista urbanístico, não temos conhecimento de que haja novos bairros a surgir. É importante focarmos nos bairros que ainda existem e que têm a necessidade do processo de reconversão concluído. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. E agradeço naturalmente a vossa anuência ao convite formulado por esta Comissão. Dando continuidade, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, passo a palavra
creio que ao seu chefe de Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território, Ricardo Ramalho, que há pouco esteve em linha connosco. Faça o favor. Posso? Faça o favor. Sim. Vou ser o mais telegráfico possível a tentar responder aqui à maior parte das questões colocadas. Primeiro, plano de diretores e regite. No nosso caso, portanto, o nosso primeiro plano diretor, que foi o primeiro momento em que houve a identificação de auges, à data eram os aglomerados de tipo C, que foi publicado em 93. O segundo plano diretor, que está agora em vigor, foi publicado em 2009. No âmbito desta revisão do plano diretor da primeira, houve uma disponibilidade da CCDR para vir ao encontro daquilo que eram as nossas ideias. Não foi 100%, mas não posso deixar de dizer que houve um entendimento comum em muitas das questões. Neste momento temos 3 questões pendentes para tentarmos encontrar soluções no âmbito agora da segunda revisão do plano diretor que está em curso. Eu aqui tenho uma proposta concreta e que é sobre o registro, que me parece que ultrapassaria grande parte das questões, inclusivamente com condicionantes, que é que as áreas delimitadas como auge sejam consideradas nas plantas de compromissos. Porque a partir do momento que as assumirmos como compromissos, e porquê é que as devemos assumir como compromissos? Porque elas estão delimitadas e porque existem no território. E porque eu não posso dizer isto de outra forma, quer dizer, eu não percebo como é que uma entidade se recusa a reconhecer aquilo que existe no território. E se recusa a fazer uma exclusão da REN ou da RAN ou do que for em áreas que estão muitas vezes estão edificadas, estão infraestruturadas, têm todas as condições do urbano, mas depois não conseguimos lá chegar e, portanto, isso inviabiliza coisas que eu penso que bastava reconhecê-las como compromissos urbanísticos. Sobre as parcelas, o modelo que nós adotámos foi deliberávamos em reunião de Câmara dentro de uma determinada área delimitada como auge e constituição de 3 ou 4 parcelas, por exemplo. A comissão, que é para a totalidade da auge, tem representantes de todas as parcelas. Isto facilita o processo depois, não é? Porque, no fundo, na prática, o que é que acontece? A comissão, que é como tem representantes de todas as parcelas, elas, à medida que os processos vão avançando, as pessoas que vão participando só estão interessadas no momento e isso permite-nos avançar. Esqueci-me só aqui de uma nota relativamente ao plano diretor. Nesta segunda revisão, a nossa solução encontrada foi todas as auges são uma unidade operativa com características próprias, porque elas em si têm características de índices, de cedências, tudo. E, portanto, a solução encontrada foi essa. Qual o sistema mais moroso? Certamente o de iniciativa dos particulares, nomeadamente com mais dificuldades em realização de infraestruturas. Aí não tenho dúvidas. O fazer melhor e mais fácil foi aqui uma frase que eu sublinhei, porque de facto acho que a simplificação a todos os níveis, tanto da legislação como nossa técnica no momento das análises, o conseguirmos simplificar ao máximo e termos esse compromisso é determinante. Porque também é importante que as populações percebam o que é todo este processo. E muitas vezes é difícil as pessoas perceberem porque é um processo embranhado, difícil de entender, cheio de pormenores, às vezes até pouco claro. E, portanto, simplificar, eu acho que de facto é uma palavra-chave no futuro. Peço desculpa, mas vou ter que interromper. Está ultrapassado o tempo. Tá, obrigado. Alguma informação que ache pertinente enviar por escrito, faça o favor de o fazer, agradecemos, com certeza, para nos dar todo um conjunto. Claro que sim. Tá, muito obrigado. E agora sim, a Câmara Municipal de Louros, que finalmente entrou em linha, o Sr. Vereador Paulo Rui Amado, faça o favor. Ora, então, nós depois também faremos chegar alguma informação por escrito à Comissão.
dar algumas notas daquilo que nós nos apercebemos agora no decorrer da discussão. Relativamente às questões do PDM, o nosso PDM é um PDM de 2015, portanto temos contemplado a delimitação de todas as alges que temos identificadas, portanto não temos necessidade de delimitar ou redelimitar as alges. Temos sim problemas de servidão, porque temos um aeroporto dentro do nosso território, somos atravessados por eixos principais, a A1 e a CREL, a CRIL, a A8, que de facto as servidões tem-nos causado aqui algumas dificuldades, apesar do PDM reconhecer essas áreas como urbanas, mas depois temos as entidades que tutelam essas servidões a dificultarem-nos o processo. Relativamente à rapidez dos processos, nós temos as duas experiências, temos a iniciativa particular e temos a iniciativa municipal. É óbvio que a iniciativa particular neste momento está um bocadinho dificultada face a algumas dificuldades de ordem financeira e principalmente para a concretização das infraestruturas, apesar também do município de Loures ter no seu regulamento de taxas reduções significativas na ordem dos 50% das taxas de apoio à reabilitação e às obras de infraestruturas e também com algumas obras próprias que nós apoiamos diretamente as auges, mas há essa dificuldade e, de facto, a redução do IVA para 6% poderia ser aqui uma ajuda e seria o apoio, enfim, da administração central que, na questão das auges, pouco ou nada tem feito em prol desse território. De facto, continuamos a ter temos os processos em curso, temos ainda cerca de 100 processos em curso, agora nesta reta final do processo, agora tendo em conta o fim da legislação, o junho de 2021, estamos em fase de emissão cerca de 10 alvarás, o que aceleramos aqui e houve uma motivação da parte dos proprietários de iniciativa particular para a conclusão dos seus processos dentro do timing da legislação. Relativamente à iniciativa municipal, temos experiências praticamente são todas positivas, temos 16 bairros, 16 unidades de iniciativa só municipal e temos 8 com iniciativa com o apoio da Comissão de Administração. Portanto, aqui ultrapassou-se de facto a inércia dos proprietários, também alguma desmotivação que eles tinham e principalmente uma desconfiança relativamente a comissões anteriores cujas coisas não correram bem e tendo uma entidade como a Câmara a liderar o processo, houve uma adesão, podemos dizer, entre os 95% e os 100% de adesão dos interessados nestas áreas e, tendo agora a diminuição do número de bairros em tratamento, portanto, é uma estratégia do município de Loures agora para os próximos anos, que é tentar com a iniciativa municipal e com o apoio das comissões de avançar nesses processos e daí também haver a necessidade de poder alterar aqui, abrir mais uma janela de oportunidade para se poderem constituir algumas comissões de administração, diríamos 2, 3 anos, para a constituição de novas comissões, porque também está a haver um rejuvenescimento das populações nesses bairros. Portanto, alguns coproprietários que adquiriram e fizeram as construções inicialmente, alguns deles, dada a idade, ou muitos já faleceram, há os herdeiros ou outros interessados já a agarrar nessas propriedades e teremos agora, como se chama dizer, sangue novo em alguns bairros para desenvolver o processo de reconversão. Dar nota também que relativamente ao portal Ciaugi, portanto, também enviamos toda a documentação em tempo, mas não temos qualquer feedback relativamente a essa matéria que foi feita.
Mas é uma questão de... Portanto, eu acho que das questões que eu apanhei, portanto, seriam, resumindo, era a fase que nós temos, até porque estamos também, incluímos na estratégia local de habitação, também na questão do primeiro direito e num outro eixo, a possibilidade de, através do financiamento para a estratégia local de habitação, podemos dar também um apoio à reconversão e à requalificação de algum território auge, com ou sem alvará, e daí, se calhar, também havia necessidade de prolongar a 91-95, pelo menos até 2026, que é um dos patamares Muito obrigado para o financiamento da estratégia local de habitação. Muito obrigado, Sr. Vereador, e relembro, tanto ao Sr. Vereador quanto aos restantes representantes das diferentes câmaras municipais, que alguma informação que pretendam enviar, estaremos naturalmente receptivos a essa mesma informação e agradecemos, com certeza, que nos façam chegar toda a informação que considerem pertinente. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram presentes e que anuíram ao nosso convite, e resta-me agradecer-lhes mais uma vez e desejar, naturalmente, a continuação de um bom trabalho e dizer que estamos sempre disponíveis para qualquer contacto que achem útil fazer. Muito obrigado.